Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, só lembrando, né, que o clube de membros está aí disponível para quem tiver interesse nos materiais exclusivos, PDFs, e-books, né, inclusive nas apresentações que eu uso na correção. Então, se você tem interesse, papai, mamãe, professores, clique na abinha Seja Membro, veja as condições e venha participar do clube. Bom, então nós estamos na segunda semana. As pessoas às vezes colocam nos comentários quando que vai sair. Eu estou seguindo um cronograma. Então, de acordo com o site, né, Estude em Casa, essa já é a segunda semana da correção das atividades. Lembrando que agora ele não é mais mensal e, por isso, você deve ter um prazo maior. Seu professor deve complementar essas semanas com algumas outras atividades. Semana, unidade temática é vida e evolução e o objetivo de conhecimento, cadeia alimentar. As atividades você vai achar na página 36, 37 e 38. Então, a primeira questão é o seguinte: observe atentamente a imagem abaixo de uma cadeia alimentar e responda corretamente as questões abaixo. Então, ele vai fazer algumas perguntas da letra A à letra E. Qual é o produtor dessa cadeia? O produtor é aquele que inicia a cadeia, aquele que fabrica seu próprio alimento. A cadeia alimentar, como o nome diz, ela fornece energia para o elemento seguinte. Então, o produtor ele não precisa, ele fabrica seu próprio alimento, ele não precisa buscar, ele fabrica seu próprio alimento. Então, nesse caso, é as algas, né? Então, os vegetais, de modo geral, são produtores na cadeia alimentar. Qual é o consumidor primário dessa cadeia? O consumidor primário é aquele que está diretamente ligado ao produtor. Nesse caso, o caramujo, ou caracol, como você queira. Letra C, qual é o consumidor secundário? Então, seguindo a ordem, os peixes, né? No caso ali que é o peixe. Letra D, qual é o consumidor terciário? E aí nós temos a garça. Então, ele tem um fluxo, né, que chama cadeia exatamente porque tem um elo de um para o outro. Se você perceber o sentido das setas, é quem fornece energia para o próximo. Não é que a planta come o caramujo come o peixe, pelo contrário. Essa ordem segue ao contrário. Mas o sentido dessas setas, elas são referentes a quem fornece energia. Então, nesse caso, é a alga que fornece energia para o caramujo fornece energia para o peixe e o peixe fornece energia para a garça. A letra E, o que você acha que aconteceria com a quantidade de alga e caramujos se repentinamente a população de garças fosse diminuída devido à caça ou poluição? É uma resposta pessoal. Então, o que você acha que aconteceria caso a garça, por algum problema, diminuísse, né, nessa cadeia, nessa sucessão de energia? Então, a resposta, deixei aqui como sugestão, o número de caramujo diminuiria e as algas aumentaria. Por que que isso acontece? Vou mostrar aqui de uma maneira que você entenda. Então, preste atenção. Se a garça, por algum motivo, sai da cadeia, o que vai acontecer com os peixes? Os peixes vão ficar sem os predadores, que são aqueles que caçariam os peixes. Então, a população de peixe tende a aumentar. Ou seja, não tem mais garça para se alimentar do peixe, o peixe não tem mais predador natural, ele tende a aumentar a sua população. Então, o peixe vai aumentar. Se o peixe aumenta, ele caça o quê? Os caramujos. Então, o que vai acontecer com o caramujo? Ele vai diminuir, porque vai ter mais peixe comendo caramujo e a população de caramujo, nesse caso, vai diminuir.
Então, a questão queria saber sobre caramujos e as algas. Se as algas, se os caramujos diminuem, as algas também vão aumentar sua produção. Apesar do peixe, né, se alimentar também de algas, o sucessor direto é o caramujo. Então, na ordem, né, pela resposta que a gente deu, você teria ali a diminuição da população de caramujo e o aumento da quantidade de algas. Ficou claro? Número 2. Observe atentamente os nomes dos seres vivos abaixo e marque a alternativa que representa a cadeia alimentar correta. Então ele coloca ali, né? Capim, coelho, cobra, gavião, fungos e bactérias. Então vamos visualizar, eu acho que fica mais fácil para você entender. Então nós temos aqui capim, coelho, cobra, gavião, fungos e bactérias. Geralmente, numa cadeia alimentar, isso é cíclico, ou seja, ele não tem uma ordem definida, né? O produtor ele é o primeiro e é o principal da cadeia alimentar. Depois você tem consumidores primários, secundários e terciários. E os fungos e as bactérias eles entram como decompositores, ou seja, a gente tem os elementos, né, que são produtores, consumidores, decompositores, aonde o produtor ele dá o início da obtenção de energia, ele passa energia para o coelho, que é o consumidor primário, ele passa energia, o coelho, né, que é consumidor primário, passa para a cobra, que é consumidor secundário, e por sua vez passa para o gavião, que é um consumidor terciário. No entanto, os decompositores eles não ficam no final da cadeia, mas sim em toda ela. Então, quando uma folha morre, quando um galho de árvore cai, quando uma cobra morre, todos esses objetos, né, esses materiais, esses organismos, eles são decompostos exatamente por fungos e bactérias. Isso é o que faz com que a natureza não acumule dejetos. Então, é graças aos fungos e às bactérias que esses organismos, esses materiais, né, seja um galho de árvore, seja uma folha, seja um pelo de um animal, seja uma pena, elas serão decompostas graças aos fungos e bactérias. Então, depois de você ter analisado, ele tem algumas afirmativas, né? Ele quer que a gente corresponda a essa cadeia quais são a alternativa correta. Letra A. Os produtores são fungos e bactérias? Não. Quem vai acabar de ler porque quem são os produtores? Vegetais. O produtor é o capim. Consumidor primário é o gavião. Não, a gente viu que o gavião é um consumidor terciário. O consumidor primário é aquele que está diretamente ligado ao produtor. O produtor é o coelho. Não, ele não fabrica seu próprio alimento. O produtor é o capim. O produtor primário são os fungos e as bactérias. Não. Os fungos e as bactérias podem até consumir o produtor. Mas, como a gente viu, a gente tem outro exemplo de consumidor primário. Então, letra E. O produtor é o capim, o consumidor primário é o coelho, o consumidor secundário é a cobra, o consumidor terciário é o gavião e os decompositores são os fungos e as bactérias. Então, aí sim, a nossa resposta correta. Letra E. O produtor é o capim, o consumidor primário é o coelho, o consumidor secundário a cobra, o consumidor terciário o gavião e os decompositores são os fungos e as bactérias. Número 3. Com base no que foi aprendido anteriormente e com os conhecimentos, desenhe no espaço abaixo uma cadeia alimentar identificando os produtores, consumidores e decompositores. Vale colar gravuras e animais. Então, se você não sabe desenhar, você pode recortar de alguma revista,
de algum jornal, de algum material que você tem em casa, ou pode desenhar. Deixei aqui um esqueminha bem simples, aonde você tem ali, né, o produtor, que são vegetais de modo geral. Você pode inclusive usar o exemplo da garça, à vontade. Coloquei ali um consumidor, um ratinho, um consumidor secundário, uma cobra, e um leão, para exemplificar um consumidor terciário. Podia ser um gavião, podia ser uma coruja. Elas são aves de rapina e se alimentam de cobra. E você pode demonstrar ali os decompositores com o desenho simplesinho que eu coloquei aqui. Lembrando que essa cadeia, né, ela é cíclica e por isso elas estão nesse formato. Sempre seguindo o sentido da seta de quem fornece energia, ou seja, aquele que vai decompor ou passar a energia adiante. Então, as nossas referências, o Saiba Mais traz aí um filme do Rei Leão que fala muito bem, né, sobre a cadeia alimentar. Tem algumas curiosidades desse filme. Então é um bom exemplo aí do que fazer finais de semana, né? Muito interessante e ajuda e acrescenta o nosso conhecimento. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora, não deixe de curtir e compartilhar. Se é novo, se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas atividades. Siga também nas outras redes sociais. É lá que a gente tem, né, o acesso ao material exclusivo, um contato muito mais direto, então mais fácil de contactar. Espero ter aí ajudado todos vocês. Até a semana que vem. Até sempre.